No sertão do Ceará, onde cada gota de água carrega séculos de luta, nasce uma obra que pretende virar essa página da história. Não estamos falando de um simples canal ou barragem. Estamos falando de uma veia artificial, esculpida em concreto e aço, que será capaz de transportar vida a milhões de cearenses. Com mais de 600 milhões de reais em investimento e previsão de entrega para 2027, o ramal do Salgado está em execução com mais de 1.000 trabalhadores e centenas de equipamentos mobilizados em campo. A cada metro escavado, um futuro promissor se aproxima de 54 municípios, incluindo cidades como Lavras de Mangabeira e Palmirim. Reserve os próximos minutos conosco e saiba como é possível erguer uma obra desse porte em um terreno desafiador. E o principal, o que essa infraestrutura promete entregar quando estiver pronta. O Ramal do Salgado é um trecho estratégico do projeto de integração do Rio São Francisco, o PISF. Ele é derivado do eixo norte da transposição, na altura do reservatório Jati, no Ceará, passando por regiões críticas como Ipalmirim e Lavras da Mangabeira, no sul do estado. Com estrutura de 34,3 quilômetros de extensão, o ramal se conecta ao CAC, Cinturão das Águas do Ceará, alimentando o açude Castanhão, principal reservatório do estado. Isso representa uma economia de cerca de 150 quilômetros no trajeto atual das águas, se comparado ao percurso pelo eixo norte via Jati. Diante disso, o ramal será capaz de abastecer diretamente quase 5 milhões de pessoas, beneficiando tanto áreas urbanas quanto comunidades rurais, que hoje convivem com o risco permanente de colapso hídrico. E mais, ele será um reforço essencial contra os efeitos da desertificação e das mudanças climáticas do semiárido. Mas nem tudo são águas calmas. A seguir, você entenderá o que motivou essa obra e, claro, por que ela demorou tanto para sair do papel. O sertão nordestino sempre foi palco de uma batalha silenciosa, a luta pela água. Com longos períodos de estiagem, reservatórios abaixo da média e cidades inteiras sob racionamento, a escassez se tornou não apenas um desafio ambiental, mas uma urgência humana e econômica. O Ceará conhece bem esse drama, e foi justamente essa realidade que impulsionou a criação do Ramal do Salgado, um dos braços mais estratégicos do projeto de integração do Rio São Francisco. Ele nasceu como resposta à demanda crescente por segurança hídrica no interior cearense, especialmente em áreas nas quais a água ainda chega com dificuldade, ou sequer chega. O projeto conecta o São Francisco ao açude Castanhão, principal reservatório do estado, reduzindo em cerca de 150 quilômetros o trajeto necessário, quando comparado à derivação via Jati. Mas a decisão de construir o ramal vai além de encanamentos e túneis. É uma política do estado que une investimento federal, via novo PAC e esforço estadual. Com mais de 600 milhões de reais em jogo, a promessa é ousada: abastecer 4,5 milhões de pessoas em 54 municípios cearenses. Esse movimento marca uma mudança de paradigma, de paliativos emergenciais para um plano de segurança hídrica duradouro, com infraestrutura de alto nível. Agora que entendemos o porquê, é hora de mergulhar nos bastidores do como está a construção por trás de uma das obras mais estratégicas do Nordeste. O Ramal do Salgado está em construção e, até o momento, não há consenso exato sobre o percentual de execução. Segundo o governo federal, a obra ultrapassa os 20% de avanço físico até o fechamento deste documentário, com mais de 1.000 trabalhadores diretos e indiretos em campo e 220 equipamentos pesados atuando em frentes simultâneas. Já o governo federal do estado do Ceará adota uma metodologia diferente e afirma que a execução está em 10,45%. Apesar da divergência, ambos os lados reconhecem que a obra está em fase inicial, com previsão de entrega para junho de 2027. Alheio a números e prazos, fato é que o que está em curso não é apenas a execução de mais de um ramal hídrico. É a materialização de uma das obras mais desafiadoras e estratégicas do Nordeste contemporâneo. Com 36,1 quilômetros de extensão total, sendo 34,1 quilômetros correspondentes ao percurso hídrico efetivo, o Ramal do Salgado combina diferentes soluções de engenharia: canais a céu aberto, túneis escavados em rocha, sifões invertidos,
aquedutos elevados e sistemas de controle como vertedouros, descargas de fundo e estruturas de tomada d'água. O objetivo é conduzir a água captada do canal principal da transposição do Rio São Francisco, na altura do açude Negreiros, em Salgueiro, Pernambuco, até o reservatório Jati, no Ceará, um dos pontos de distribuição mais estratégicos do semiárido. A complexidade da obra reside justamente na variação do terreno e no grande número de interferências naturais. Entre os principais desafios estão os trechos da rocha cristalina que exigem escavação com o uso de explosivos e os pontos de travessia de rios intermitentes, onde a construção de sifões invertidos com tubulações em concreto armado demanda precisão milimétrica. Além disso, as estruturas de aquedutos precisarão vencer vales e desníveis, com treliças e pilares de até 20 metros de altura, projetados para resistir não apenas ao peso da água, mas às forças geradas por variações térmicas e ventos. Em paralelo à obra civil, uma etapa igualmente importante vem sendo executada: a implantação das estruturas hidráulico-mecânicas e eletromecânicas. Isso inclui comportas metálicas de controle, sistemas de automação e painéis de telemetria que permitirão o monitoramento remoto de vazões, pressões e níveis em tempo real. Tudo isso está sendo conectado ao Centro de Controle Operacional Integrado, o SECOI, que centraliza o comando da transposição em terreno cearense. Outro fator essencial para a comunidade da obra está ligado à logística e o abastecimento de insumos. Devido ao caráter disperso do traçado e à distância em relação a grandes centros urbanos, foi necessário estabelecer bases avançadas com estoques locais de cimento, aço, brita e aditivos químicos. A obra exige logística robusta de insumos e infraestrutura de apoio ao longo do traçado. Não à toa, o canteiro principal, próximo à cidade de Lavras da Mangabeira, funciona como centro de distribuição e coordenação operacional. Mais do que movimento de solo e montagem de estrutura, o ramal do Salgado exige uma coreografia de engenharia em múltiplas camadas. A obra tem sido conduzida sob conceito de construção segmentada, em que trechos independentes são executados simultaneamente por diferentes consórcios, com padronização de métodos construtivos, controle de qualidade e fiscalização rigorosa por parte do DENOX e da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará. Aliás, é essa fragmentação organizada que permite respeitar prazos em terreno com baixa previsibilidade climática e variações geotécnicas abruptas. Vale destacar ainda que a obra tem passado por auditorias e fiscalizações constantes do TCU, uma vez que envolve repasses federais vultosos e contratos de alta complexidade. Para mitigar riscos e garantir transparência, o modelo de execução prevê revisões periódicas nos cronogramas e cláusulas de performance técnica para consórcios envolvidos. Além do avanço físico, já foram escavados trechos significativos de túnel, montados pilares de aquedutos e iniciada a fase de concretagem de trechos do canal a céu aberto. Mas convenhamos, o desafio ainda é imenso. Para os engenheiros que atuam no projeto, cada metro construído representa não apenas um avanço no cronograma, mas um elo a mais entre a água e o povo cearense. À medida que o ramal do Salgado avança sobre o sertão, ele prova que não se trata apenas de infraestrutura. Trata-se de visão, ousadia e capacidade técnica colocadas a serviço de um futuro mais justo, no qual até as regiões mais áridas do país passam a ser incluídas no mapa hídrico nacional. Para compreender a magnitude do ramal do Salgado, é preciso colocá-lo lado a lado com outras obras de infraestrutura, tanto do Brasil quanto do mundo. Com um investimento de 600 milhões de reais, essa obra essencial do projeto de integração do São Francisco não apenas transporta água, ela movimenta a economia, redesenha o território e injeta futuro em áreas antes esquecidas. Começando pelo custo. Com esse montante, seria possível construir o equivalente a 1 quilômetro de rodovia simples pavimentada, mais do que a extensão da BR-101 entre o Rio de Janeiro e Natal. Ou ainda, erguer mais de 120 escolas de ensino médio com estrutura completa. Em termos urbanos, o valor supera em 2,3 vezes o custo da ponte estaiada Octávio Frias de Oliveira, na Marginal Pinheiros, um dos cartões postais de São Paulo. No mundo da infraestrutura hídrica, o ramal do Salgado também se destaca, comparado, por exemplo, à usina de dessalinização de Carlsbad, na Califórnia, que custou cerca de $1 bilhão, aproximadamente 5 bilhões de reais. O ramal pode parecer modesto,
mas sua eficiência territorial e seu alcance social, abastecendo mais de 4,7 milhões de pessoas, colocam-no entre os maiores projetos de segurança hídrica da América Latina, em termos de custo-benefício. E se o comparativo for hábitos do dia a dia, com os 600 milhões investidos, seria possível comprar mais de 8 milhões de cestas básicas completas, financiar cerca de 15 mil carros populares e bancar bolsas de estudo integrais para 200 mil alunos do ensino técnico. Com isso, fica evidente que estamos diante de um projeto que, mesmo longe das grandes capitais, figura entre os mais relevantes do Brasil em termos de retorno social por real investido. E o que vem pela frente só reforça isso. Mesmo que a grandiosidade da obra esteja sendo construída, o verdadeiro potencial do ramal do Salgado ainda está por se revelar. Essa conexão hídrica com o eixo norte de São Francisco não é apenas a resposta à seca, é um pivô de transformação econômica para toda a região do Ceará. Estima-se que mais de 4,7 milhões de pessoas serão beneficiadas diretamente, irrigando polos agroindustriais, fortalecendo cadeias produtivas e reconfigurando o mapa da produtividade no semiárido. Ao garantir segurança hídrica perene, o projeto não só evita colapsos em períodos críticos, como também dá previsibilidade, algo raro e precioso para quem investe. Municípios historicamente marcados pela escassez agora podem ambicionar safras constantes, atração de indústrias e até turismo ecológico. Essa estabilidade hídrica tem o potencial de gerar milhões em renda agrícola, com efeitos multiplicadores sobre o comércio, a infraestrutura urbana e os índices sociais locais. Mais do que matar a sede, o ramal do Salgado é sobre fazer o Nordeste produzir com dignidade e competir com qualquer outra região. E nesse ponto, a engenharia foi só o começo. O que virá depois é revolução silenciosa, brotando onde só havia poeira. Porque quando a água chega, a história muda, mas quando ela fica, ninguém segura o futuro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha desse ramal hídrico no semiárido cearense? Deixe sua opinião aqui nos comentários e o que você espera dele, justamente para essa região. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.